Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Ciências Humanas aqui no nosso canal O Conhecimento Liberta para a Realidade. A nossa aula de hoje é sobre o que é que está fora dos livros de literatura, fora dos livros de ciência. Bom, para início de conversa, vamos aqui colocar duas palavras no quadro aqui para conversar com você, meu amigo e minha amiga. Humano. Humano e anti-humano. Humano e anti-humano. Essa é a nossa aula de hoje. O que é que está fora da literatura? Bom, o que está na literatura vai ser humano. O que está dentro da literatura vai ser humano. O que está fora da literatura é anti-humano. O que a ciência ainda não revelou. Vamos lá. Vamos ver um pequeno vídeo aqui para ver se ele está, se a ciência reconhece, se está fora da ciência ou dentro da ciência. Vamos lá. Projeto de Lei 4012 de 2023, dos senhores delegado Paulo Virinski e delegado Caveira, que veda o uso de armas de fogo pelos agentes e integrantes da segurança pessoal do presidente da República e seus ministros de Estado. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo que é o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo que é essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Bom, essa fala infeliz de um deputado federal, por nome de Gilvan da Federal, ele é do partido PL e é do estado do Espírito Santo. Isso foi a semana passada, um discurso na Câmara Federal, lá em Brasília. Bom, o humano que pensa dessa forma, que age dessa forma, é o chamado de instinto. Quem é que tem instinto? Instinto. Qual é o animal que tem instinto? São bichos da natureza. São aqueles que agem no automático, sem pensar na razão. Bom, o humano pode pensar dessa forma? Não. Então ele está aqui, ó. Como eu falei que tudo que está na literatura é humano, tudo que está fora da literatura é anti-humano, é estranho. Então esse homem, ele se encaixa aqui, tá? Ele se encaixa aqui. Bom, a ciência não explica um comportamento desse. Alguém dizer que vai matar outro sem ter nenhuma explicação, sem nenhum sentido, sem nenhuma razão. E primeiro que ele é uma autoridade. Então, a ciência não explica. Não está na literatura. Ponto 2. No ano de 1822, o senhor Gregor Mendel. Quem foi esse homem? Esse homem foi um austríaco, monge agostiniano, que vivia no convento, e ele tinha várias plantações de ervilha. E ele achou muito estranho o comportamento dele, ele tinha vários pés de ervilha, que cultivava no convento, né? E ele achou muito estranho o comportamento de algumas ervilhas. Então ele disse, bom, eu vou selecionar essas ervilhas para saber o que é que está acontecendo. E começou a estudar, pesquisar, testar, e foi, digamos, tem um pé de ervilha, ele pegou o filhote, o grão desse pé de ervilha e foi plantando, e foi fazendo isso em várias pés de ervilha diferentes. E ele descobriu que os outros filhotes, os outros pés que nasciam, eram idênticos ao antigo. Por isso, o pai da genética moderna. Esse Mendel foi reconhecido depois da sua morte como o pai da genética moderna. Ele morreu e não descobriu, sem ser premiado. Ele morreu sem
sem saber que seria o pai da genética moderna. De lá para cá, outros indivíduos surgiu na genética. Bom, isso nós possamos considerar que esse cidadão está aqui, desse lado. Deixa eu apagar aqui. Esse cidadão está aqui desse lado, né? Esse fica aqui, ó. Nós já vimos, né? Esse fica aqui. E esse fica aqui. Bom, humano. Isso é que está na ciência. Chamamos de está nos livros científicos. Está na ciência. O que é que está mais fora da ciência? Vamos lá. Quando uma mãe pega o filho, tem esse filho, concebe esse filho e joga esse bebê numa caixa de papelão e abandona na rua, sem nenhum sentido, tem o mesmo comportamento desse senhor do vídeo. Está aqui. Não é? Está aqui. Quando uma mãe, uma moça de classe média, que ia se formar em professora, mas de repente ela descobre que a missão dela não é construir uma família, não é lecionar, mas sim cuidar de pessoas doentes. Irmã Dulce foi um exemplo de pessoas assim. Tem várias pessoas no mundo inteiro que têm esse cuidado. Abandona a sua vida profissional, coisa para cuidar de pessoas, se dedicar a cuidar de outras pessoas. Esse é um indivíduo de natureza humana. Está aqui. Quem mais? Quando um homem adulto corteja uma criança de 8 anos, seduz essa criança e a violenta até a morte. Esse é um homem de natureza anti-humana. É da espécie. Por isso que ela é dividida em duas. Humana e anti-humana. Quando Hitler pegou na Segunda Guerra Mundial e fez aquele laboratório da morte, campo de concentração, e ali jogava as pessoas até a morte, até a morte, até a morte, e não recuou 1 milímetro, esse é o considerado homem cruel, bárbaro, está aqui. A literatura não explica isso. Quando Netanyahu está mais de 2 anos fazendo aquilo com o povo da faixa de Gaza, matando os palestinos como se fosse nada. Nem mato, nem pedra se faz isso, quanto mais seres humanos. Esse indivíduo é considerado anti-humano, sem coração, cruel, bárbaro. Quando o homem pega uma arma, assim como esse deputado que falou ali, e assalta uma pessoa por nada e atira e tira a vida dessa pessoa, ele é um anti-humano, bárbaro, cruel. Quando o homem escreve um livro aqui e diz que falou com Deus, e que diz que trouxe o recado para você, que Deus mandou o recado para você, que você tem que doar 10%, ou 20% ou 50%, ou sua casa, ou sua terra, porque Deus vai lhe salvar, vai lhe curar e vai lhe dar um paraíso quando você morrer. Ele também é cruel, mentiroso, está aqui. Olha quanto exemplo eu estou dando. A única espécie que preda a outra e não se alimenta dessa pessoa, desse indivíduo que ela preda, é o humano. Ele é cruel, bárbaro. Enquanto que o leão, o jacaré, o réptil, que preda alguma coisa para se alimentar, são outras espécies. O único que tem natureza diferente é a humana. Todas as outras espécies têm comportamento animal, mas com consciência, com educação, convivência, com equilíbrio. O único desequilibrado é a espécie humana. O único desequilibrado. Porque ela tem duas naturezas. A humana, ela é planejada, é consciente, é humana. Mas essa própria espécie humana, ela tem outra natureza que é a cruel, a bárbara, a anti-humana. Por isso estou citando aqui o que está fora da ciência. O que não está na literatura. Até aí tudo bem?
para ir fechamos o nosso assunto, eu estava vendo uma entrevista do médico muito conhecido, que trabalhou na emissora, a emissora número 1 do país, um médico, que foi entrevistado por uma moça que tem um canal no YouTube. E ele foi na casa dela e foi entrevistada por ela, entrevistou esse médico. Tudo bem. Depois da entrevista, foi embora, beleza, tal. E eu descobri esse vídeo depois, ela fazendo uma pergunta a esse médico sobre a cor preta. Ela pergunta ao médico: senhor médico, por que existe pretos e brancos, homem preto e homem branco? Bom, a pergunta desse médico, olha só, senhoras e senhores, isso não está na literatura. Ele é um médico. Por que o médico? Por que existe o homem preto e o homem branco? Ele diz: bom, nós somos todos humanos, somos descendentes do Homo sapiens. E o Homo sapiens surgiu na África. E a África, o sol é muito quente. E então, porque o homem criou muito, o sol é muito quente, concentrou muita melanina na sua pele, por isso a pele é preta. E por que a pele branca? Ele disse: bom, branca porque ele foi migrando de continente a continente, foi da Ásia para o Polo Norte, e porque lá é muito frio, gelado e tal, e o sol passa pouco, ele ficou branco de olhos azuis. Isso não está na literatura. Mas ele respondeu mesmo assim. Vocês entenderam aí? Também não entendi nada. Bom, quer saber quem é esse médico? Quer saber quem é essa moça desse canal? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Essa é a nossa história de hoje, o que está na literatura e o que não está na literatura. Eu agradeço você até aqui. Curte, compartilhe, inscreva no nosso canal. Deixe seu like para aumentar o nosso alcance. Se gostou da nossa aula, obrigado. Se não gostou, também obrigado. Mas interaja conosco, deixe seus comentários. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.